Então a gente não tem tanto esse controle sobre o que a gente coloca pra fora. Mas uma coisa que a gente tem controle, sim, é o que a gente coloca pra dentro, nossas referências, nosso repertório. Então, se você é uma pessoa que gosta de X, Y, Z, consuma isso tendo consciência de que isso vai estar alimentando a sua biblioteca de referência, repertório interna. Então, quando você for criar, meio que você acessa esses lugares, essas caixinhas aqui, acessa várias coisas, né? Que nem ontem a gente falou sobre essa combinatividade. Então, essa combinatividade acontece justamente daquilo que a gente está colocando dentro da cabeça. Dia 30, a ideia para Portões de Fogo. Eu estava lendo as histórias de Heródoto por prazer. Encontrei esta passagem. Embora extraordinária bravura tenha sido demonstrada por todo o corpo de espartanos e téspios, ainda assim o mais corajoso de todos foi declarado o espartano Diêniques. Disse que na véspera da batalha foi dito por um habitante de Traches, uma cidade próxima às Termópilas, que os arqueiros persas eram tão numerosos que, ao dispararem suas flechas, a massa de projéteis bloqueava o sol. Diêniques, porém, não se deixou abater e comentou com uma risada: "Ótimo, então lutaremos à sombra." De imediato, os 2.500 anos entre hoje e 480 a.C. desapareceram. Pensei, eu conheço esse homem, posso contar a sua história. Naquele ponto, chamei o projeto de Thermopylae. Como em Baggervance, pensei, ninguém vai se interessar por isso, uma história de 2.500 anos atrás, sobre uma batalha de que ninguém ouviu falar, em um lugar cujo nome ninguém consegue soletrar ou pronunciar. Ora, qual é? Mas, mais uma vez, fui arrebatado. Eu não tinha como não fazê-lo. Então, esse aqui tá falando sobre um outro livro dele, né, Portões de Fogo, e o interessante aqui, que eu acho, pra trazer a reflexão, é o seguinte: ele teve essa ideia de uma parada que ele tava lendo por prazer, né, ele gosta de ler sobre guerras e tudo mais, ele tem o prazer nisso, e dessa leitura que ele tava fazendo, surgiu a ideia para ele criar uma nova coisa. Então, de onde que vem, assim, essa fagulha, assim, inicial pra gente querer criar algo grandioso, como um livro, uma música, um empreendimento? Muitas vezes é de algo que a gente está consumindo, algo que a gente tem contato, sabe? E uma frase interessante pra gente refletir hoje é o seguinte: a gente não consegue controlar o que a gente bota pra fora, a gente consegue controlar o que a gente bota pra dentro. Como assim? Quando a gente tenta pra criar, é muito comum entre compositores, entre artistas, não conseguir, assim, falar exatamente como. Tem gente que acha que sente que recebe uma ajuda ali durante aquele processo. Enfim, é difícil explicar como que as coisas saem da gente. Então a gente não tem tanto esse controle sobre o que a gente coloca pra fora. Mas uma coisa que a gente tem controle, sim, é o que a gente coloca pra dentro, nossas referências, nosso repertório. Então, se você é uma pessoa que gosta de X, Y, Z, consuma isso tendo consciência de que isso vai estar alimentando a sua biblioteca de referência, repertório interna. Então, quando você for criar, meio que você acessa esses lugares, essas caixinhas aqui, acessa várias coisas, né? Que nem ontem a gente falou sobre essa combinatividade. Então, essa combinatividade acontece justamente daquilo que a gente está colocando dentro da cabeça. Então, consuma bons conteúdos, consuma conteúdos que você acha interessante e de alguma forma, quando você for criar, quando você for botar para fora, tudo isso vai combinar aí de uma forma que talvez você não saiba explicar. Mas, enfim, se a gente consegue ter o controle de alguma coisinha desse processo criativo, é sobre o que a gente está colocando para dentro.